E vamos falar de um teatro que é sucesso no Brasil inteiro, né? De dois artistas fantásticos, maravilhosos de Minas Gerais, que nos dão um orgulho muito grande. Está em cartaz no CBB uma peça que discute os conflitos operacionais ou geracionais com humor, né? E agora nós vamos entender mais sobre essa história conversando com dois atores fantásticos, maravilhosos. O Ilvio Amaral e o Maurício Canguçu. Sejam bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com você. O que é esse negócio de conflitos geracionais com humor? Nós estamos fazendo essa peça nova. É a geração de humor? A geração, tinha uma geração que gostava de um tipo de humor, depois não gosta de outro? Como é que é o negócio? É porque essa peça nova que nós estamos fazendo, ela fala sobre o conflito de gerações. As pessoas que pensam diferente, né? Os jovens têm um jeito de pensar sobre a vida, menos jovens, né? Os mais velhos de outro jeito. Então, essa peça fala desse conflito de geração, né? Como que as pessoas veem as coisas, os problemas, as soluções, cada assunto, como que ele lida com ele, né? Que a gente tem uma idade, lida muito diferente com quem tem 20 anos. Pois é, o Espírito Baixou em Mim é uma produção de vocês mesmos? O Espírito Baixou em Mim é um espetáculo, né, que já tem 27 anos, que estamos em cartaz com ele. É um espetáculo visto já por mais de 4 milhões de espectadores. No Brasil? No Brasil, né, no Brasil todo. E é um espetáculo muito querido por todos os espectadores e por nós que fazemos esse espetáculo também. E somos nós que produzimos. A direção é da Sandra Pera, que é irmã, né, da Marília Pera, e o texto do Ronaldo Ciambrone, que é um autor de São Paulo, e que fez esse espetáculo, e é a galinha dos ovos de ouro dele, assim. Todas as vezes que a gente entra em cartaz, e fala, pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa, que não podia deixar de fazer mesmo e tal. Agora mesmo nós fizemos, antes de ir para São Paulo, nós fizemos no Cine Brasil, o Acredite, o Espírito Baixou em Mim, comemorando 27 anos em cartaz. E o Cine Brasil tem 1000 lugares. Então, fizemos 2 sessões lá lotadas, assim, de comemoração dessa data tão importante para a gente, né? Assim, que é... Pois é, sabe o que eu sinto falta? Eu não sei por que eu sou de um tempo mais antigo, né? Em que a gente tinha, por exemplo, aqueles cartazes maravilhosos falando dos teatros, né? Hoje, praticamente, você não... Hoje as coisas mudaram, né? Mudaram tudo pro telefone, celular, não é verdade? Tudo né? Celular, é uma coisa impressionante. Aí eu fico vendo, você passa ali na porta do Cine Brasil, você não vê uma chamada de nada, porque você não tem... Né? Não tem placa mais. Porque tem umas coisas que eu acho que pro teatro tinha que ter. Eu acho que isso faz ficar bonito, né? Você pega Nova York... Já pensou se ali tivesse ali na frente do Cine Brasil um cartaz luminoso, né? Lindo, como o Espírito era. Baixou em Mim, com o Ilvio Amaral e o Canguçu e tal. Você passava ali, quantas 1000 pessoas passam na Afonso Pena, não é não? Sim, exatamente. Não, hoje a gente, assim, mas isso não é um problema de Belo Horizonte, não. Isso, às vezes a gente chega em São Paulo, a gente chega no Rio de Janeiro, a gente chega em Brasília e fala, eu quero ver alguma coisa no teatro, não tem como. Ou você procura como chama? Na internet, né? Lá no celular. Ou você fica sem essa informação. Não, mas que o que você está falando é o seguinte, é a falta de placa nas portas dos teatros. Hoje aquela placa é digital, pequenininha. Você assistia, você ia no teatro, você sabia que ia anunciar, o que ia acontecer. Você passava na porta do teatro, tinha uma placa enorme que tinha lá anunciando na porta do Marília. Tem um dia que tiraram até do teatro do Palácio das Artes, tiraram, acho que voltaram agora com as placas. Tem aquelas placas, mas são muito pequenas. E eu falei aqui antes, você pega... Nova York, né? Quem já teve o prazer de ir a Broadway, você anda, os teatros todos têm aquelas placas gigantescas, luminosas, que é o que faz a cidade ser incrivelmente linda. Gostosa, não é verdade, né? Exatamente. Eu não sei, tem umas coisas que eu... Aliás, eu tenho conversado com o prefeito, falando, aqui vai ser a cidade do Sim, e tem que ser a cidade do Sim, porque tem umas coisas que a gente não pode concordar. Eu acho que isso tira a alegria da cidade, eu acho que essas placas... Elas trazem uma luminosidade para o centro, ela traz uma alegria, ela traz uma revitalização para a cidade. Gente, o maior exemplo disso para a gente é Nova York, não tem jeito. Nova York é o centro do mundo, né? É verdade. Está precisando dos letreiros, né? É verdade, os letreiros precisam, não é verdade? Hoje nós temos, por exemplo,
a única coisa que restou na cidade são as bancas de revista. Aqui não tem revista, né? Banco de revista vende tudo, óculos, Vende óculos pra tudo, leitura, vende tudo, mas não tem revista né, nem jornal. bala, Mas mas jornal, revista tem uns que... Outro dia eu queria comprar um Globo. Eu falei assim, eu queria comprar um Globo no domingo e tal. Eu falei assim, eu vou ao centro da cidade. Não vi uma banca de jornal vendendo Globo. Não tinha uma banca de jornal vendendo, todo fechado. Não, né? não tem Então, mais. o que as bancas hoje servem? É aquele luminoso que a banca tem do lado de fora. Isso. que é uma coisa fantástica. que não é uma verdade? coisa maravilhosa, que é pago, né? Não, Mas e outra coisa, eu sempre falo aqui, ô Canguçu, é que a Avenida Afonso Pena, que é a nossa principal artéria, ela ficou escura, porque foi proibido o alonço luminoso. Então, quando você não pôde ter alonço luminoso, a avenida ficou escura, feia, não é não? Claro. Agora, não é muito mais triste isso? É Né? Dá mais uma triste, tristeza né? na A gente cidade quando a gente dá está uma- andando na cidade e vê aquela coisa apagada, morna. Agora, como que é abordar esse tema, né, para vocês, esse tema de conflito de gerações no humor? Então, para a gente é uma maravilha. Essa peça, na verdade, ela fala de vários assuntos. A peça, a historinha da peça se chama Colisão, né? Nós estamos em cartaz lá no CCBB, na Praça da Liberdade. É a história de um ator de teatro de meia idade que tem um filho bem mais jovem e um vizinho que é muito fã dele. E eles têm, cada um pensa muito diferente um do outro sobre vários assuntos. Sobre o próprio teatro, sobre o fazer teatral, sobre o relacionamento, sobre o amor, sobre a amor, a convivência. convivência. E aí, cada um tem um jeito de pensar. E aí eles confrontam, eles entram em atrito na forma de pensar. E aí essa peça discute isso, fala disso, como que essas pessoas precisam cada um ceder um pouco para elas poderem conviverem bem. Deixa um eu falar... espe- pode falar. É um espetáculo simples, com uma montagem muito delicada, muito simples, muito criativa, que é dirigida pelo Guilherme Leme Garcia. E tem uma autora, que é do Rio de Janeiro, que é a Renata Miserari, que faz. O Maurício faz, eu faço, e tem mais um ator chamado Lucas Barbosa. E nós estreamos na quinta-feira, dia 18, e foi uma coisa louca, assim, a gente ia fazer de quinta a segunda. Fizemos de quinta a segunda, casa lotada todos os dias. Beleza. Esgotado. E a gente resolveu, então, abrir amanhã uma sessão extra. Amanhã a gente está fazendo às 19 horas, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, mais uma sessão de colisão. E depois a gente segue de quinta a segunda de novo. Mas já com pouquíssimos ingressos. Então, por isso que a gente abriu a venda da Extra para amanhã. Quer dizer, eu tenho a impressão que vai ter mais extra aí por Se Deus esses dias. quiser. Isso Tomara. é tão bom, né? Assim, Pois porque é. a gente vê que o teatro está vivo, né? Que em Belo verdade, Horizonte, com os nossos trabalhos artísticos, nós estamos aí. Pois é, eu fico muito feliz que, quando eu encontro na música, né, tem hora que eu assisto certos shows, eu falo assim, gente, mas que coisa maravilhosa, e que está faltando uma coisa em Belo Horizonte, que eu não sei se, porque no Rio e São Paulo você tem e tal. Eu fico assim, impressionado, que eu vejo, por exemplo, a Praça é Nossa na TV do Silvio Santos, e eu falei assim, por que o Canguçu e o Ivo não estão lá? Mas nós já estivemos. Nós fiquemos lá 3 sabe por que anos. Sabe por que é? Porque eu acho o seguinte, que falta um pouco dessa popularização do ator num programa de TV, né? Eu acho que nós tínhamos que fazer os nossos, era aqui. Aqui, né? Ao invés de fazer lá, Fazer porque lá. nós temos aqui Carlinhos Nunes, maravilhoso, Caiete, maravilhosa, Ilvio, e que eu acho maravilhoso, é um ótimo comediante, Você- Tiago Comédia, que é maravilhoso, Cristiano Junqueira, que é Rubens Ramalho, mas nós temos tantos Eu bons uma vez comediantes em eu Minas. apresentei uma vez um projeto que, na época do Maurício Campos prefeito, que chamava Saltimbancos. E tinha um tal de Roberto O'Hara. Eu sei, Você lembra claro, dele? Ah, conheço. claro, trabalhei com ele já. O Roberto O'Hara, ele tinha um teatro infantil que eu nunca tinha visto tanta perfeição numa galinha falar, num galo falar, no pintinho falar. A coisa era tão perfeita, você, gente, isso é uma coisa de estar na televisão. Não? Aham. Porque era a articulação da palavra, uma coisa perfeita que ele fazia.
Eu falei assim, por que isso aqui não está na televisão, né? E aí nós ficamos Aqui em importando Minas coisas, nós né? temos muitos, Cida Mendes, grandes comediantes. Eu acho que a gente tinha como fazer nossa escolinha aqui, sem precisar verdade, fazer no Rio de São Paulo, verdade, né? porque são muito mulheres incríveis. A Cris, tem muita atriz Pois comediante. é, e eu aqui. fico tão feliz, né, com o sucesso de vocês, porque eu lembro que você chega no Ceará, você encontra humorista em qualquer boteco. Exatamente. Não, A gente sai em Ceará à noite, né? No Ceará e vai nos botecos jantar ou tomar alguma coisa. Tem sempre um comediante, né, contando, né, fazendo. E Recife também, né? Recife também é uma terra desses comediantes que estão sempre em O restaurantes. Ceará fazendo deu coisa. muito humorista interessante para o Brasil, a Chico Anísio, o Renato Aragão, né? O Tom Cavalcante, né? Todos, o Chico Mas Anísio, é não, o que Chico lá Anísio tem foi feito muitos, mas muitos, cada bar. E tem uma TV tem lá um- que chama TV Diário, que tem programação ao vivo. Com esses Exatamente. caras todos. É mesmo? É TV Nós Diário. podíamos fazer isso aqui. É. A gente tem artista aqui com esse nível, com essa capacidade também. A gente só não tem incentivo para que isso aconteça. Pois é, eu fico me lembrando do rádio de antigamente, né? E perto da própria televisão, que tinha orquestra, que tinha artista, que tinha maestro, que tinha até copista. Tinha um cara que era copista, ele era pago só para copiar música, né? Porque tinha aqueles sketches, aquela coisa de rádio, teatro, tinha tudo e tal. A televisão também teve muito, né? E todo mundo ganhava. Não, e todo mundo trabalhava. Sabe o que acontece? É quando um espetáculo de teatro, ou do música, ou de humor, ou um espetáculo qualquer, quando ele faz sucesso, quando ele tem público, o tanto que movimenta a cadeia da economia criativa. verdade, é. Porque a gente movimenta o estacionamento, É. a gente movimenta a gasolina, a gente movimenta o carro, a gente movimenta o restaurante depois. o restaurante, o tomador de conta, a gente movimenta os artistas, os técnicos, os seguranças, o papel, porque faz o ingresso que empresta. Então, assim, a categoria da cultura, ela movimenta a cadeia criativa inteira Infelizmente, o governo ainda não entendeu, está começando a entender, que a cultura, os eventos hoje, o PIB do evento no Brasil É gigantesco. eu acho que é mais de 10% do nosso PIB. São os eventos, Exatamente. né? Verdade, né? Então, assim, São os eventos quando, culturais e artísticos, né? Que trazem... quando os políticos, né, as pessoas que mandam, resolver entender, quando conseguir entender isso, a gente pode virar essa chave e fazer a cidade movimentada, né? Fazer essa cidade forte, a cidade com movimento, com gente na rua, com dinheiro circulando, né? Porque eu acho que é isso que faz a economia desenvolver, né? É o tal da vender o refrigerante ali na esquina, a coxinha, o pão de queijo, o café. Porque a pessoa que vai lá no teatro, ela acaba entrando ali, come um pão de queijo com café para entrar para assistir. Então, é isso, né? Tá tudo ligado à cultura. Quer dizer que amanhã tem mais espetáculo no Centro Cultural do Banco do Brasil. Exatamente, às 19 horas. E que é um espaço, assim, incrível. O Centro Cultural Banco do Brasil, eu nunca tínhamos feito espetáculo lá, é a primeira vez. Então, a gente está tão feliz porque, claro, nós temos vários teatros incríveis aqui em Belo Horizonte. Vários. Não podemos reclamar. Belo Horizonte é cheio de belos teatros. Feluma, Cine Brasil. Mas o CCBB, que nós não conhecíamos, é incrível, o lugar é bonito, o prédio é lindo, tem exposição de obra de arte lá durante o dia. É uma maravilha. É uma maravilha, o ar-condicionado funciona. Eu acho que foi tudo. uma das coisas que foi bem feitas, foi transformar a Praça da Liberdade num centro cultural. Eu até abri o programa aqui de hoje falando, né, que eu fiquei triste de ver o governador, né, disponibilizando o Palácio da Liberdade para ser alugado para festas, porque eu acho que o Palácio da Liberdade é um símbolo do poder político e administrativo de Minas Gerais, né? Claro. Aquele prédio bonito, impoluto ali na Praça da Liberdade, né? Mas que a transformação da praça num ambiente de cultura... maior centro cultural, né? Se você vê em Belo Horizonte, o turista chega aqui, ele fica uma tarde inteira na Praça da Liberdade. Claro, ali tem Exatamente. vários prédios com museus, né? Pois é. Ilvio Amaral e Maurício Canguçu, eu fiquei muito feliz de estarem com vocês aqui hoje. Que alegria. Nós Uma alegria estamos. muito grande, né? E desejar a vocês sucesso, sempre sucesso, e conte conosco, né? Muito obrigado. E queremos a sua presença lá. Se Deus quiser. Pra Para ver assistir. essa peça, porque essa peça é uma peça muito bonita e muito bem executada e muito bem dirigida e muito bem produzida. Beleza, foi É a última semana, né? Até dia 29, de amanhã, quarta, até segunda, dia 29. Eu acho que eu vou segunda.
Vou te esperar lá. Segunda Vai eu vou ser lá. uma honra. Mas vai ser um Segunda-feira, prazer tão grande. Às 7 Segunda eu vou lá horas. O assistir espetáculo vocês. dura 1 hora, É então isso um aí. espetáculo curtinho, gostoso. Estarei lá, se Deus quiser. E- Porque nesse final de semana tá tanta coisa para fazer nesse final de semana. Graças pessoa a quando é Deus. famosa, né? Graças a Deus. É isso aí. Mas a segunda eu vou estar lá, se Deus quiser. Vou pra esperar assisti-los, né? você. Colisão. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você.